Alô você, tudo bem? Aqui estou eu, o seu irmão Ronald, para fazermos mais um vídeo da série Conhecendo a Verdade. Tá gostando? Então dê sempre o seu like, participe, se inscreva no canal. Além do like, compartilhe. E assim estamos ajudando muitas pessoas a conhecerem muitas curiosidades da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje, um assunto muito importante é a respeito da criação do mundo, tá? O que é que diz aqui no Salmo 90, versículo 2? Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Pronto. E assim Deus fez o mundo, não é? Que no livro de Gênesis diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Quer dizer, Deus não se cansa, isso é só força de linguagem. Ele quis dizer que contemplou a sua obra no 7º dia. Veja isso. O problema é o seguinte, olha só o que é um exemplo de heresia, para a gente não se deixar levar. Tem gente aí que diz o seguinte, que o mundo foi feito em 6 eras, não em 6 dias literais. Para eles, cada dia era como se fosse 1000 anos. Então, o mundo foi feito mais ou menos em 6.000 anos. E cada ano era uma era. Vamos analisar, né? Vamos ver se isso é verdade, tá bom? Primeiramente, se vocês lerem Gênesis 1, seria bom vocês lerem aí em casa depois desse vídeo, tá? Não dura nem 5 minutos estudar o capítulo de Gênesis. No verso 5 diz: e houve tarde e manhã, o primeiro dia. No verso 8 diz: e houve tarde e manhã, o segundo dia. No verso 13 diz: e houve tarde e manhã, o terceiro dia. Quer dizer, enquanto Deus estava fazendo o mundo, quando terminava um dia, aí o autor de Gênesis usava essa expressão. E houve tarde e manhã, o 4º dia. E houve tarde e manhã, o 5º dia. Então é assim que é sendo como é que diz? A narração de Gênesis. Quer dizer, que estava havendo tarde e manhã, enquanto estava fazendo o mundo. Mas afinal, o que significa essa expressão tarde e manhã? No hebraico, tarde e manhã é uma palavra composta. O que é palavra composta? São várias palavras formando uma só. Eu vou dar um exemplo de palavra composta no português, tá? Por exemplo, bem te vi. São 3 palavras, bem te vi, formando uma palavra só. Aquele passarinho, né? Outro passarinho, beija-flor. Olha, é uma palavra só, é 2 palavras formando uma. Beija, do verbo beijar, e flor. Pica-pau. 2 palavras, tá vendo? Formando uma. Tem aquele inseto, louva-a-Deus. São 3 palavras formando uma. Louva-a-Deus. Então, a expressão tarde e manhã, na Bíblia, na verdade é um dia, é uma palavra composta. Tarde e manhã, uma palavra composta na Bíblia. Que significa um período de 24 horas. Quer dizer, enquanto Deus estava fazendo o mundo, quando terminava um dia, aí a Bíblia dizia, e houve tarde e manhã. Quer dizer, e houve um período de 24 horas. A palavra tarde na Bíblia
significa a parte escura do dia. Começa de um pôr do sol e termina no outro pôr do sol, no nascer do sol. É a parte escura, é a noite, né? A parte escura. Já na nossa cultura aqui no Ocidente, a tarde começa no meio-dia e termina às 6 da noite. Não é isso? Mas tarde e manhã na Bíblia é a parte escura do dia, um período de 12 horas. E manhã é a parte clara do dia, em que o sol nasce e fica lá no céu iluminando tudo, e o sol só vai embora no pôr do sol. Entendeu o que é tarde e manhã? Veja, não é manhã e tarde, é tarde e manhã. Por quê? No hebraico e na Bíblia, o dia começa com o pôr do sol. Começa com o pôr do sol. É por isso que é tarde e manhã, e não manhã e tarde. Tá? Então é um período de 24 horas. É Deus fazendo mundo, e depois que termina um dia diz, e houve tarde e manhã, no primeiro dia. Deus faz, no outro dia, Deus fazendo mundo. Aí terminou. Aí Deus vai coloca na Bíblia. E houve tarde e manhã, o segundo dia. No quarto dia, Deus fez, por exemplo, o sol e a lua. Aí terminou o sol e a lua. Então a Bíblia diz, e houve tarde e manhã, o quarto dia. Tá certo? E, se vocês perceberem bem, Deus fez o mundo de uma forma bem organizada e coerente. Como assim? Primeiro ele fez o palco, depois colocou os atores no palco, né? Quer dizer, não é coerente a pessoa primeiro arruma atores para fazer uma peça, mas onde é que está o palco para os atores atuarem? Não tem condição, né? Então tem que ter um palco primeiro, depois arruma os atores para esse palco. A mesma coisa foi na criação do mundo. O palco que Deus criou é o habitat natural, as habitações, não é? No primeiro e no quarto dia de criação, Deus fez a luz da lua, das estrelas, a luz do sol. Deus fez o firmamento, que é o céu, onde as aves voam, né? Ele fez a terra e o mar, a parte seca, a terra, com a sua vegetação bem verde, e os luminares, como eu falei, o sol e a lua. No primeiro, segundo, terceiro e quarto dia, Deus fez esse palco, que é o habitat dos animais. Então, a partir do quinto e do sexto dia, Deus fez os animais. Deus fez os animais. Deus fez as águias, os peixes, os répteis. A Bíblia fala dos grandes animais marinhos, né? Que são os dinossauros. Deus fez as baleias, os insetos. Então veja que não tinha condição de Deus fazer primeiro os animais, não tinha. Deus cria os animais, onde é que esses animais vão ficar? Não, tem que ter um palco primeiro, tem que ter habitação primeiro. Aí Deus preparou essa habitação. E depois colocaram os animais, inclusive o homem. Os animais foram feitos no quinto dia e o homem foi feito no sexto dia. Entendeu? Agora eu faço um desafio para essas pessoas que creem que a Terra foi feita em várias eras. Cada dia é várias eras. Eu faço uma pergunta. Mostra na Bíblia. Onde é que está escrito na Bíblia que os 6 dias não são literais, são várias eras? Mostra aí, tem que mostrar, né? Vocês estão vendo como
São absurdas as heresias que as pessoas pregam. O que é heresia? Doutrinas de demônios, que não tem na Bíblia. Vamos ter cuidado com heresias. Mas não se preocupe, eu sempre digo, quem estuda a Bíblia nunca vai ser enganado. Tá certo? É feito um juiz que estudou direitinho, fez direitinho sua faculdade de direito. Ele conhece tudo de direito, então ele vai fazer seu papel corretamente, sem ser enganado por advogado ou promotor. Tá? Então vamos ser um juiz coerente, vamos estudar a Bíblia para analisar melhor os fatos. Que Deus abençoe sua vida.